Bom, meus alunos, para terminarmos o primeiro módulo da disciplina, iremos discutir a representação dos fatores causais do adoecimento. Inicialmente, o que significa modelo? Modelo seria uma forma de olhar para os fatores causais. Dentre esses modelos, discutiremos 6 exemplos. O primeiro seria cadeia de eventos. O que se trata a cadeia de eventos? A cadeia de eventos nada mais é do que a observação de uma sequência de eventos, esses eventos com as mesmas características clínicas, e aquele que pesquisa para compreender o fator causal dará ênfase de leitura à figura do agente. O que seria esse agente causal? Ele pode ser um agente biológico, como as bactérias, os vírus, os fungos, os protozoários, os eumintos. Pode ser um agente físico. O físico poderia ser, por exemplo, a radioatividade que alguns trabalhadores se expõem, químico, como agentes poluentes, e psicossociais, como estresse. E pesquisaria se esse agente, ele realmente é o fator causal da doença. Qual é a utilidade desse modelo? Ele ajuda, na realidade, a compreender a relação entre o agente e o homem, confere a exata noção de que a prevenção da doença pode ser realizada pelo rompimento de pelo menos um dos elos da cadeia causal. Porém, tem uma limitação, porque não cogita outros fatores causais sem os quais a doença não apareceria. Mas a gente não pode dizer que esse modelo é um modelo ruim, porque pensa bem, se nós não olhássemos somente para esse agente. Como produzir, por exemplo, vacinas? Se a gente não se aprofundasse na leitura desses agentes biológicos, por exemplo. Outra forma, outro modelo para representar as causas da doença seriam os modelos ecológicos. Esse é muito aplicado para compreender a causa das doenças infecto-contagiosas. Esse modelo pode trabalhar tanto com a tríade ecológica como com a dupla ecológica, ou seja, faz a leitura do agente, do hospedeiro e do meio ambiente, ou a dupla ecológica, hospedeiro e meio ambiente, entendendo como meio ambiente o meio físico, biológico e social. Esse modelo, ele retrata as relações entre esses fatores, ou seja, entre o hospedeiro, o agente e o meio ambiente, ou entre o hospedeiro e o meio ambiente. E aí consegue, na realidade, analisar o processo de adoecimento e também localizar de forma racional as intervenções. Porém, como nos outros modelos, surge um questionamento. Como avaliar através desse modelo doenças que não têm vários fatores causais e não só o agente, que tinham, na realidade, vários fatores causais e não só o agente. Por isso que só a aplicação de um só modelo para todas as doenças é insuficiente para conhecer o fator causal do adoecimento. Outro modelo utilizado, principalmente nessa era moderna, é a rede de causas e o modelo das múltiplas causas e dos múltiplos efeitos. Por exemplo, vamos discutir câncer. O que gera um câncer? Estresse, hereditariedade, estilo de vida. Veja bem, a natureza do câncer ela é multicausal. Ela enfatiza e demonstra que a doença não é resultado de um único fator. Isso nada mais é do que o modelo da rede de causas. Pegando estes mesmos fatores causais, hereditariedade, estresse, estilo de vida, poderia, além de causar um câncer, também causar uma doença
Cardiovascular. Vejam bem, múltiplas causas para mais do que um efeito. Nada mais é do que um modelo de múltiplas causas e múltiplos efeitos. Bom, eu costumo dizer que esse modelo, a abordagem sistêmica da saúde, é uma forma muito poética de se olhar para o adoecimento. Na realidade, imagine um sistema, como o nosso sistema solar. O sistema solar, ele tem o Sol que nutre vários planetas, ou seja, são vários componentes, vários planetas dependentes do Sol. Então, são fatores conjuntos que guardam relação entre si. Vamos transformar o ser humano ou inserir o ser humano numa abordagem sistêmica. Você começa a pensar o ser humano a partir de uma célula. O conjunto de células geram os órgãos. Um conjunto de órgãos geram o sistema. O conjunto de sistemas gera um indivíduo. Vários indivíduos formam um núcleo familiar e vários núcleos familiares formam uma sociedade. Quando uma célula é lesionada, este indivíduo pode adoecer. E quando a sociedade é acometida, por exemplo, por fatores sociais deficitários, como pobreza extrema, pode gerar o adoecimento na célula. Ou seja, é o mesmo sistema de observação, onde você observa, quando mais central o fator causal, por exemplo, um defeito genético, mais biológico vai se retratar a causa da doença. Quanto mais externo a leitura, por exemplo, a pobreza de uma sociedade, mais próximo nós estaremos dos determinantes sociais do adoecimento. Porém, é possível perceber causas diretas e indiretas dos problemas de saúde de uma coletividade. Outra forma de se avaliar o adoecimento é pela etiologia social da doença. Do que trata, ou do que se trata essa etiologia social, esse modelo social de adoecimento? É a leitura de todos os fatores não biológicos do adoecimento. É o quanto os processos sociais, econômicos e políticos determinam o aparecimento da doença e o quanto o comportamento humano gera o adoecimento do coletivo. Então, pode-se afirmar que este modelo analisa a doença por duas vertentes: a que centraliza a relação entre os agravos à saúde e os processos sociais, econômicos e políticos, e focaliza também a influência dos fatores comportamentais na etiologia dos danos da doença, dos danos à saúde, tais como alimentação errônea, sedentarismo, uso de bebidas alcoólicas excessivas, ou seja, tudo aquilo que pode gerar o dano e que se acredita que é de responsabilidade do indivíduo de reverter, ou seja, ele tem a liberdade de escolher hábitos de vida saudáveis. Bom, o que seria as vantagens de todos esses modelos discutidos? Primeiro, vai ordenar o nosso raciocínio. A partir do momento que nós temos um raciocínio lógico na compreensão do fator causal da doença, nos possibilita a consolidar novos conhecimentos e descrever e representar visualmente de onde nascem as doenças, ou seja, que elas não são resultantes de um único fator, e assim viabilizando o direcionamento de novas investigações e das ações saneadoras. Porém, as limitações da aplicabilidade de todos esses modelos se traduzem na nossa grande dificuldade de quantificar o processo de saúde e doença, porque doença é fácil de ser lida.
Mas e a saúde? Até porque saúde, como nós já vimos na aula anterior, tem um sentido muito subjetivo. Quem é que tem saúde na realidade? E outra dificuldade é de lidar com a determinação social do adoecimento. Porque tratar uma bactéria, por vezes, é muito mais fácil, porque você medicaliza. Mas como combater miséria, como combater violência, que são os determinantes sociais do adoecimento? Isso é muito, infinitamente mais difícil. Por fim, avalie e reflita sobre a foto apresentada. Veja a situação de vida que essa família está exposta. Analise quais os fatores de risco presentes. E frente o aparecimento de uma doença, que modelo seria o melhor modelo para se aplicar na representação da etiologia da doença, dos componentes desse núcleo familiar. E mais, o que gera o adoecimento nessa comunidade? Por fim, faça a leitura do texto do Sabrosa, faça um resumo do texto em anexo e, a partir do texto e das discussões realizadas nas aulas apresentadas, descreva o significado do processo saúde e doença e ainda qual o seu valor para a epidemiologia. Esta atividade pode ser realizada em dupla ou individualmente. Até o nosso próximo encontro.